há muita gente que não vai gostar de ouvir isto. Desta vez, ao quarto dia, temos um novo líder da tabela, chama-se André Ventura. Para Marcos Mendes isto é péssimo. Reparem que Marcos Mendes tem metade dos votos que a AD teve este ano nas eleições. Ou seja, metade da AD não vai votar em Marcos Mendes. Calorosas saudações e sondagens há para todos os gostos. Já eu prefiro todos os gostos. Portanto, meus amigos, aproveitem e metam o gosto no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 230 mil subscritores. Para lá caminhamos, até porque mais de 30% das pessoas que vê o canal ainda não subscreve. Aproveitem que é de borla, é grátis e eu queria ver se chegávamos lá antes do dia 18 de janeiro, dia das eleições presidenciais. Relembro um pormenor muito importante, e é mesmo muito importante, durante o mês de janeiro, até ao final do mês, está a decorrer um giveaway de 300 euros para quem usar o meu código na Prozis. Ou seja, basta usarem o código SOUSA10 na Prozis, têm 10% de desconto automaticamente na vossa compra e estão automaticamente inscritos para poderem vencer esse mesmo giveaway que eu vou anunciar no início do mês de fevereiro. Podem ir lá ter já diretamente através do segundo link da descrição ou quando fizerem compras diretamente no site. Ora, sem mais demoras, vamos ver o que é que a Tracking Poll nos tem a dizer relativamente aos dados de hoje. Quer saber quem é o mais provável vencedor das próximas presidenciais? Não vamos conseguir ajudá-lo porque continua tudo empatado. Agora, se quiser ver mexidas no quadro dos três primeiros, isso já conseguimos aqui qualquer coisa. Porque, por exemplo, desta vez, ao quarto dia, temos um novo líder da tabela, chama-se André Ventura, subiu desde ontem cerca de 1 ponto percentual, está com 20,5 e também beneficiou da descida ligeira de António José Seguro, que passou dos 21 para os 20,1%, ou seja, não chega a 1 ponto percentual, mas é uma descida suficientemente grande para trocar de lugar com André Ventura. Em terceiro lugar, mantém-se João Coutinho de Figueiredo, basicamente com o mesmo resultado de ontem, uma subida que quase nem se nota. E depois temos em quarto lugar Gouveia e Melo, que consegue aqui também uma subida e aproximar-se dos 18. Repare, temos 20, 18, quase 18 e depois também temos Marcos Mendes, que agora está a começar também a recuperar depois de uma queda forte que deu nos últimos dias e está aqui a aproximar-se dos 17. Portanto, entre os 20 e os 17, qualquer um destes homens pode ficar em primeiro, qualquer um destes homens pode ficar em segundo, ou seja, qualquer um deles pode chegar à segunda volta das eleições. Vamos já agora. Só antes de continuarmos, e atenção, que não vamos só analisar neste vídeo a Tracking Poll, vamos também ver o radar das sondagens, ou seja, os dados relativamente à conta que é feita do agremiado de todas as sondagens que estão a ser feitas relativamente a todos os candidatos. Já será feita a seguir a análise da Tracking Poll. Ora, vamos dado a dado. André Ventura, e quero dar aqui um pormenor importante, porque nós temos analisado também aqui os resultados do Tracking Poll que está a ser feito. Agora, quando as pessoas votam, neste dia-a-dia, ou escolhem o candidato que preferem, já têm em conta a percentagem que o candidato que preferem teve nesta Tracking Poll e qual foi o lugar onde esteve também, ou onde está. E isso influencia também o voto. Reparem que André Ventura, nos últimos 2 dias, cresceu 2 pontos percentuais. António José Seguro cresceu e agora teve uma queda de 1 ponto percentual, mais coisa, menos coisa. Coutinho Figueiredo tem mantido os 18%. Gouveia e Melo tem crescido pouco, mas tem crescido. Marcos Mendes, curiosamente, começa com 15, qualquer coisa, já se está a aproximar dos 17%, eventualmente pela pressão do voto útil, sendo que, eu volto a frisar isto, neste momento, para quem está no centro-direita, direita, etc., neste momento, do ponto de vista estratégico e racional, e isto não é apelo ao voto absolutamente nenhum, mas do ponto de vista racional da superiorização eleitoral à direita comparativamente à esquerda, o voto útil aqui, tendo em conta a primeira e a segunda volta, estaria mais em Coutinho Figueiredo do que propriamente em Marcos Mendes e em Ventura. Ventura, apesar de estar em primeiro na primeira volta, perderá contra qualquer candidato que vá contra ele numa segunda volta. Marcos Mendes é o que está em quinto lugar, o que está em maior dificuldade para passar à segunda volta, e Coutinho, estando em terceiro com 18, é aquele que reúne nesse espaço ideológico a maior possibilidade de chegar à presidência da República. Caso isso não aconteça, neste momento António José Seguro e a esquerda podem ter efetivamente uma representação direta na presidência da República Portuguesa. O Almirante parece-me complicado porque está a partilhar muito eleitorado com António José Seguro e para chegar a essa segunda volta parece-me difícil, até porque, volto a frisar, há muita partilha de eleitorado. Agora, outro pormenor também, Ventura tem crescido após o debate que existiu de todos contra todos. Parece-me normal, Ventura a seguir aos debates cresce sempre porque as suas prestações, embora não apreciadas talvez pela maior parte do status quo, mas são apreciadas pelo eleitorado, por isso é que tem as percentagens que tem.
Vamos continuar. Olhar para as flutuações, como é que eles têm andado. António José Seguro continua aqui com uma linha que se destaca, também este cor-de-rosa ajuda, claro, mas agora foi ultrapassado por André Ventura. Vamos ver se esta tendência se mantém ou não. Depois temos aqui Gouveia e Mel e Coutinho de Figueiredo a tocarem-se um no outro e Marcos Mendes aqui mais abaixo, mas também aqui com uma trajetória de subida. Continuam fora do campeonato da possibilidade de chegar à segunda volta os outros candidatos, Catarina Martins, António Filipe, Jorge Pinto e Manuel João Vieira. Catarina Martins ali. Só antes de vermos aqui as percentagens da Liga dos últimos, dado curioso, todos eles têm oscilações, a crescer ou a subir, menos Marcos Mendes, porque o Marcos Mendes teve uma grande queda antes de agora ter esta subida ligeira, mas todos eles têm oscilações, menos o Coutinho Figueiredo, o que pode significar algo positivo, no caso para Coutinho, comparativamente aos outros, é que está a fidelizar algum eleitorado, se bem que eu acho pessoalmente que o candidato que maior fidelização eleitoral tem, no caso de fixar os próprios eleitores, é André Ventura, mas tudo pode acontecer, no caso. E também são oscilações pequenas, a margem de erro está tudo dentro disto, são 5 candidatos, todos uns contra os outros, e alguns deles a partilharem o mesmo espaço ideológico simultaneamente, ou seja, eu diria que Marcos Mendes, António José Seguro e Gouveia e Mel partilham o mesmo espaço, estão a roubar votos a uns e aos outros. Eu diria que Coutinho Figueiredo e Marcos Mendes partilham muito o eleitorado. Eu arriscar-me a dizer neste momento que Coutinho Figueiredo vai ter mais votos da AD do que Marcos Mendes, por isso é que também está à frente. E reparem que a AD teve 33%, Coutinho tem 18%, Marcos Mendes tem 15%. Se assumirmos que estes dois candidatos representam o centro-direita, isso significa que a maior parte da AD vota em Coutinho do que propriamente Marcos Mendes, que eventualmente também terá alguns votos de centro e de centro-esquerda. Portanto, complicada a vida para Marcos Mendes. E a estratégia da campanha de Coutinho neste momento tem sido muito mais ir buscar mais votos à AD do que propriamente ir buscar ao centro-esquerda ou até a Ventura. Vamos prosseguir. Catarina Martins, António Filipe, Jorge Pinto e Manuel João Vieira. Catarina Martins ali com 3, António Filipe 2,4. Jorge Pinto melhorou ligeirissimamente relativamente a ontem 0,8, pelo menos permitiu ficar hoje à frente de Manuel João Vieira, que dá aqui um tombo, fica com 0,4%. Esta sondagem é da Pitagórica, foi feita para a TVI, para a CNN Portugal, para o JN e para a TSF, nos dias 5, 6 e 7 de janeiro. A amostra é de 608 entrevistas. O máximo da amostra de 4,06 pontos percentuais para um nível de confiança de 95,5%. Já vamos, atenção que o vídeo não fica por aqui, ainda vamos ver o radar das sondagens, que são os dados que mostram o agregado de todas as sondagens num resultado final para todos os candidatos. Só fazer aqui um comentário à Liga dos Últimos, diria que o sistema está contra o candidato Vieira. Atenção, eu não estou a dizer isto, obviamente que é brincadeira, mas acho que o João Manuel João Vieira vai ter mais do que 0,4. Muito honestamente. A não ser que aquela brincadeira que ele disse de, em vez de fazerem uma cruz, façam V, porque isso depois dá voto nulo. Mas em condições normais eu não me admirava nada que o Manuel João Vieira ficasse à frente do Jorge Pinto e que tivesse perto de 2%. Não era a primeira vez que isso acontecia. Eu relembro-me que o Tino de Rãs, há uns bons anos atrás, teve quase 5% dos votos e na noite eleitoral disse, fiquei em quinto ou em sexto, já dá para ir à Liga Europa. Na altura em que ficar em sexto lugar, ainda dava para ir à Liga Europa no Campeonato Português. Vamos agora, de expressões à volta, Catarina Martins e António Filipe, não há muito a dizer. A única coisa a dizer aqui é que Catarina Martins, mesmo que tenha estes 3%, não deixa de estar de parabéns. Porque apesar de tudo, a Catarina Martins está a triplicar a realidade eleitoral do Bloco de Esquerda, que está numa situação difícil. Mariana Mortágua destruiu eleitoralmente o Bloco de Esquerda, passam de 5 para 1 deputado, exatamente, para um ou uma deputada, porque eu creio que estão a fazer uma alternância, não é? Ou seja, vai o Fabiano Figueiredo e vai a André Galvão, creio eu, que fazem essa substituição bissemanal, acho que é assim que fazem. Mas, ou seja, há aqui uma triplicação das intenções de voto de Catarina Martins que ultrapassa o espaço ideológico do seu partido. António Filipe é o seu partido, é um candidato de facção, como ele gostou de chamar a Marcos Mendes, se ele próprio também um candidato de facção. Enfim, os candidatos dos partidos são sempre um pouco os candidatos de facção partidária, salvo raras exceções, principalmente o Almirante, não vem nenhum partido, não é? Mas enfim, o Jorge Pinto, eu acho que continuo a dizer que a melhor coisa que ele faria era desistir e, portanto, não há muito a dizer. O LIVRE está em crescente do ponto de vista eleitoral e até estratégico em Portugal. Não era bom para o LIVRE ter um candidato presidencial com menos de 1% e ainda para mais se for ultrapassado pelo Manuel João Vieira.
Mas enfim, vamos então agora ver os resultados do radar das sondagens que têm em conta todas as sondagens que têm sido publicadas e depois fazem o agregado do resultado num só para cada candidato. Portanto, como podem ver, o que mostra o radar hoje, sempre que é publicada uma nova sondagem, o radar atualiza as estimativas para a votação de cada candidato presidencial, concentrando os dados mais recentes com o histórico de todas as sondagens publicadas que incluíram o nome dos oito principais candidatos nos seus inquéritos. Estes são os resultados referentes ao dia de hoje. E como podemos ver, agregando todas as sondagens, quem está em primeiro nesta conta absoluta é Ventura. Ou seja, se fizermos o somatório e a média de todos os resultados das sondagens, quem fica em primeiro lugar é efetivamente André Ventura. Como vemos aqui, 19.9, a seguir António José Seguro, 19.34, Gouveia Mel, 17.94, Coutinho Figueiredo, 17.51, Marques Mendes, 16.68. Obviamente que, reparem, isto é um empate técnico entre 5 candidatos no radar das sondagens, porque entre o primeiro lugar e o quinto lugar, ou seja, os elegíveis para passarem a uma segunda volta, entre Ventura e Marques Mendes, nós temos 3 pontos percentuais. 3.2, não é? 3.2 pontos percentuais. Portanto, não é nada. É totalmente dentro da margem de erro. Ou seja, o que é que isto pode dizer? Pode dizer que tanto Ventura pode passar em primeiro lugar como ficar em quinto, como Marques Mendes ficar em primeiro ou António José Seguro em quarto, Coutinho em primeiro e Gouveia Mel em segundo. Tudo isto pode acontecer segundo os resultados das sondagens. Agora, isto é um radar que faz o agregado de todas as sondagens que existiram nesta métrica totalizada. É curioso porque, reparem, apesar de ser um empate técnico, e voltar a frisar que são apenas 3 pontos percentuais de diferença entre o primeiro e o quinto lugar, isto é altamente preocupante para Marques Mendes. Por várias razões. André Ventura não me surpreende que tenha este resultado, porque, como já disse no início deste vídeo, e tenho vindo a dizer ao longo, do tempo, é quem tem maior capacidade de fidelizar o seu eleitorado, porque o eleitorado do Chega é dos mais fixos que existe. Portanto, acho que isso é mais ou menos plausível. António José Seguro, se representar o espaço ideológico do PS, não está longe disso. O PS teve 22% ou 23%, tem aqui 19%. Portanto, representa mais ou menos a mesma coisa. O Gouveia Mel tem 17%. Um branding muito bem feito no pós-pandemia, algum eleitorado que vai certamente buscar à ala esquerda do Partido Socialista e também ao centro, ou até alguns abstencionistas que não se revêem em Ventura, mas gostam de uma figura mais serena de antissistema para se representar a nível político. Coutinho Figueiredo é talvez aquele que melhor resultado tem em termos comparativos partidários. Não faço com Gouveia Mel porque não tem partido, não é? Mas o Coutinho Figueiredo representa, ou melhor, é representado por um partido que tem 5%. É o que a Iniciativa Liberal tem. Coutinho Figueiredo tem, se arredondarmos, tem 18%. Não é? Portanto, é mais do que um triplicar, é quase quadruplicar o valor do seu partido. Vai muito além disso. Agora, estes resultados todos aqui não são maus para nenhum destes candidatos. Não é mau para Ventura, que está perto da margem eleitoral que teve, dos 22% também. Não é mau para António José Seguro, também está perto dos 22% que teve o Partido Socialista e tem um candidato direto a retirar-lhe votos. Não é nada mau para Coutinho Figueiredo, porque ultrapassa claramente a sua margem partidária. É péssimo para quem? Marques Mendes. Para Marques Mendes isto é péssimo. Reparem que Marques Mendes, aqui, tem metade dos votos que a AD teve este ano nas eleições. Ou seja, metade da AD, ou mais, não vai votar em Marques Mendes. E isto é preocupante por duas razões. Primeiro, pelo facto em si, de haver 50% do eleitorado da AD, que é o maior do país, que não vota no seu candidato. E é pior, ainda pior, porque estamos a falar de alguém que teve mais de 10 anos de branding gratuito, ou branding pago quase, não é? Enquanto comentador televisivo, domingo à noite em prime time, e mesmo com 10 anos ou mais de comentário político em televisão nacional, no canal, não sei se é o que tem mais audiências, mas provavelmente será, ou já foi, enfim, dos que têm mais audiências, e não consegue ter mais votos do que nenhum destes 4 candidatos, que tiveram certamente muito maior dificuldade em ter acesso a essa projeção mediática, por razões diferentes. António José Seguro esteve afastado da política há 10 anos, Ventura criou um partido do zero, Gouveia Mel não tem partido, Coutinho Figueiredo representa um partido com 5%, ou seja, o que tinha maior facilidade para chegar a níveis eleitorais maiores é aquele que tem um resultado pior. Se isto efetivamente acontece a Marques Mendes, é que não é só o não ir à segunda volta, é o não ir à segunda volta e ficar de fora
e principalmente em quinto e atrás de Coutinho Figueiredo. É uma mensagem muito grande e digo-vos já, o único derrotado aí não é Marcos Mendes, é o Governo e Luís Montenegro. Depois aqui na Liga dos Últimos não vou comentar muito porque íamos estar a repetir. As percentagens são quase as mesmas e claramente está a haver também aqui uma concentração de voto útil nos candidatos da esquerda, aqui em António José Seguro, por isso é que também tem tão pouco e o Jorge Pinto também está a ser prejudicado por isso, mas também um bocado por culpa própria. Ele vai para os debates, pergunta-lhe se ele vai desistir, ele só não diz que sim, não pode. É um bocado, enfim, mas também é o que é. Eu acho que ele devia desistir. Por estratégia própria era o melhor que tinha a fazer. Sério. E não é para eu gostar mais ou menos do Jorge Pinto. Acho que estrategicamente era o melhor que o Jorge Pinto tinha a fazer e que a esquerda tinha a fazer. Mas enfim, digam-me a vossa opinião sobre tudo isto nos comentários. O que é que acham da sondagem? Se acreditam, se não acreditam, se acham que vai acontecer? Quem é que passa à segunda volta? Se é Coutinho, se é Ventura, se é António José Seguro, se é Marcos Mendes, se é Gouveia Mel? Comentem aí em baixo. Se o Manuel João Vieira fica à frente do Jorge Pinto, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.